Olá, tudo bom? Eu sou a Tati Mística e esse é mais um vídeo com as energias do tarô para essa semana que vai do dia 15 até o dia 21 de junho de 2026. E eu quero começar agradecendo muito a sua presença aqui comigo, independente do signo que você tenha. Essa mensagem é para você, se ela precisava chegar até você. É por isso que você está aí assistindo esse vídeo agora, entendeu? E eu quero aproveitar para te lembrar de curtir o vídeo, que isso me ajuda demais. E se você ainda não está seguindo aqui o meu canal da Tati Mística, tá esperando o quê? Vem aqui, clica em seguir, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu solto vídeo aqui toda semana para você se preparar com as energias aí, tá bom? E agora eu tirei no tarô essa ferramenta maravilhosa, esse oráculo incrível, uma carta para a gente entender que energia está vigente aí nessa semana, para entender melhor como agir, como proceder nesses dias e também os conselhos do tarô para você, tá legal? Então eu já tirei essa carta e ela é nada mais, nada menos que o 5 de espadas. É uma carta também um pouco temida, né, no tarô. E eu vou explicar melhor por quê. Claro, né, quando a gente olha aqui para a imagem dela, não é assim uma imagem, nossa, que tranquilo, que legal. Tem aí uma coisa, né, acontecendo, uma tensão acontecendo, né? E mais uma vez, gente, naipe de espadas. Como pode, né? O tarô tá querendo dizer pra gente que esse ano não é um ano muito fácil. É um ano de batalhas, é um ano de busca por coisas que a gente precisa ir atrás. Não é um ano de marasmo, né, gente? É um ano um ano 10, né? Roda da Fortuna, que também se torna um ano um ano do arcano da Roda da Fortuna, do Mago. Então é um ano muito de ação, de ir para frente, de ir em busca das coisas, um ano do Cavalo de Fogo, então é tudo muito acelerado, muito rápido. Mas para quem está com foco, quem está sabendo onde quer chegar, com certeza tem sido um ano muito proveitoso, embora não necessariamente muito fácil, mas que está ajudando aí, quem está aí com o foco certo, está ajudando a chegar nos objetivos, entendeu? Então vamos falar um pouquinho do 5 de espadas. Gente, o 5 de espadas, ele vai falar sobre a necessidade da gente entender que a gente não vai perder sempre e não vai ganhar sempre. Então é a gente lidar com tranquilidade, com o cenário de que sempre vai ter momentos de vitória e momentos de derrota na nossa vida, entendeu? E é preciso a gente estar tranquilo com isso. Não existe ganhar sempre, né? Não existe isso em lugar nenhum. Né? E nem perder sempre, né, gente? Eu sei que às vezes a vida tá naquele momento que não é tão legal e parece que a gente só perde, perde, perde e é cansativa a beça, né? A gente fica pensando até em desistir das coisas, de não ir em busca mais do que a gente quer, porque parece que as coisas não estão dando muito certo. Só que é preciso continuar focado, entendeu? Porque quando a gente continua na batalha, né, vamos dizer assim, uma hora a gente consegue essa vitória, sabe? Então, analisando aqui um pouquinho melhor a figura dessa carta, a gente vê aqui, né, em primeiro plano tem esse cara aí que aparentemente ele ganhou essa batalha, né? Tanto que ele tá aí com a espada dele e tá com a espada de todo mundo também, né? Tá aí com 5 espadas, né? Duas numa mão, uma na outra, mais duas no chão que ele ainda vai pegar. Então ele saiu vitorioso disso aí. Tá com aquele sorrisinho assim, né? Meio sarcástico, de quem diz assim, sou fodão, entendeu? Ganho todas. E se a gente reparar, tem 2 caras que estão lá, né? Dessas 3 pessoas, 2 já foram até embora, não estão nem mais na cena, né? Aí tem um que tá lá atrás, perto ali do mar, sabe? Que tá ali, cabisbaixo, coitado, chorando, triste, arriado. E tem um outro ali que tá caminhando para ir embora, que meio que desistiu, entendeu? Então, o que essa carta nos fala? Que adianta você ficar parado no cantinho chorando? Chorar é importante, tá, gente? Não vou desmerecer isso não, porque aquela fase de luto, né, onde a gente tá triste, tá irritado, porque aconteceu um negócio que não era o que a gente queria, né? Essa fase é importante da gente passar, então a gente vai ficar irritado, vai bravejar, vai chorar, é importante, mas ela não pode comandar a nossa vida, porque se vitimizar, gente, se você ainda não sabe dessa informação, vou te dar um chá de revelação aqui. Se você ficar parado chorando, o que vai acontecer? Nada.
Aliás, nada já seria algo bom. Só vai acontecer coisa pior ainda, porque você vai estar ali, ó, parado chorando e a vida acontecendo e você não agarrando as oportunidades. Ah, não, não dá, né, gente? Então não dá para ser o cara que fica lá no cantinho chorando. E também não dá para ser o cara que desistiu de tudo, saiu, foi embora, não quis mais saber. Porque aí, gente, se você desiste, aí é que você não vai ganhar nunca nessa vida, entendeu? É preciso, mesmo com a chateação, com a irritação, a gente respira fundo, dá um tempo, sosseguei, botei as ideias no lugar. Beleza, parto para outra e vou continuar indo em busca, lutando pelo que eu quero, porque uma hora eu vou ser vencedor. E principalmente se não é o mais importante dessa carta, gente, se esse cara aqui com esse sorrisinho sarcástico, que eu sou o fodão, o lefodão da coisa toda, que eu ganhei tudo e vou ganhar sempre, se ficar assim vai cair o quê? Do cavalo, gente. Se a gente acha que a gente é o sinistrão que ganha tudo, vai cair do cavalo, porque não vai ganhar sempre. Não existe isso, né? Então, é muito para a gente entender e absorver a informação de que vamos ganhar e vamos perder e tá tudo bem, porque a vida é assim. É não se sentir demais quando tiver numa posição legal de que está ganhando. Isso eu estou falando ganhar é no sentido de quando está indo tudo bem, que está tudo correndo bem, que todos os meus planos estão dando certo, que eu estou conquistando tudo, estou indo lá, né? Porque, gente, isso daí não dura para sempre, entendeu? Nada nessa vida dura para sempre. Então, é entender que, beleza, eu estou usufruindo desse momento, estou aproveitando esse momento, está sendo legal para mim, mas é não entrar numa vibe de soberba, de achar que é maravilhoso, que tudo de melhor te acontece, que ferrados são os outros e que você é muito bom. Entendeu? É aproveitar esse momento, mas entendendo que é passageiro. Por mais que dure muito tempo, sempre é meio que passageiro. Uma hora as coisas não dão tão certo assim, porque a vida é cíclica. A vida, ela vai te mudando os cenários, te mudando as situações, porque estagnar não funciona. Se você está vivo, você está em movimento. Se você parou, gente, acabou. Entendeu? Então, na vida, tudo é movimento. E é por isso que, às vezes, a coisa acontece ali que estava tudo indo muito bem, de repente parece que não está tão bem assim, que é para a gente saber se reinventar, saber ter novas ideias, ser criativo. Às vezes, até para dar aquele chacoalhão, para a gente mudar de rota mesmo, porque às vezes a gente está indo numa rota que a gente acha que é boa. Mas aí a vida vem, chacoalha, tudo sai meio do lugar, a gente fica até meio desorientado, mas depois que as coisas entram no eixo e você segue um caminho diferente, você percebe, caraca, eu estava indo por um caminho que não tinha nem mais nada a ver comigo, estava aqui me gabando que eu estava muito bem, e nem era o que estava realmente me satisfazendo, me nutrindo, entendeu? Então tem um monte de coisa por aí nesse sentido. E se a gente reparar também, nessa carta, tá vendo o tanto de nuvem que tem nesse céu? Todos os arcanos que vão trazer assim, muitas nuvens no céu vão falar também da nossa mente estar assim, um pouquinho enevoada. Então, essa é uma semana que talvez não seja muito legal para tomar uma decisão muito importante, porque, sabe, para ir para fazer coisas muito decisivas. Inclusive, não é uma semana muito legal para você entrar em embates que são desnecessários, entendeu? Será que vale a pena você ficar batendo de frente com aquela pessoa ou com aquela situação, sabe? Porque às vezes você pode estar super certo aí do seu ponto de vista, do que você acha, do que você acredita. Beleza? Legal. Mas será que o ponto de vista ou a forma como o outro pensa também não tem o seu valor? Às vezes pode até não ter, tá? Mas todo mundo merece o seu espaço ali para botar as ideias que acredita. É lógico, se isso não está indo, né, de choque com coisas como, né, a pessoa está botando ali a ideia dela, é uma ideia preconceituosa, é uma ideia que não é bacana de alguma forma? Realmente, né? Mas assim, estou falando numa situação hipotética que não tem essas coisas envolvidas, entendeu? Que sejam só choques de ideias. E aí você está ali dando murro em ponta de faca porque você acredita que o seu ponto de vista é o certo. E aí você começa a fazer esses joguinhos de poder, sabe? Não vale a pena fazer isso. Nem agora, acho que nem em momento nenhum, mas muito menos nessa semana. Não é muito legal você entrar por aí.
Vamos um pouquinho mais no ganha-ganha, entendeu? Para não ter essa situação aqui de um muito perdedor e um se achando muito ganhador. É um momento para todo mundo tá, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. E aí, no final das contas, ninguém ganha, ninguém perde. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, cuidado, essa semana vai estar um pouco enevoada as coisas. Sabe quando a gente não está assim, pensando muito direito, não está vendo as coisas com clareza? Então, acho que é mais uma semana para ir meio devagarinho, entendeu? Indo, vai seguindo o caminho, vai fazendo as suas coisas, mas sem tomar essas decisões muito importantes, sem entrar no embate e no choque com ninguém. Tem a sua opinião? Beleza, mas leva também em consideração a opinião do outro, não queira ganhar a todo custo, entendeu? E outra coisa que é legal também de falar é que todos os números 5 no tarô, o 5, inclusive na numerologia, tá? Como um todo, eles vão falar de travessia. O 4 é um número de estabilidade, né? Tanto é que ele é o 4, o símbolo é um quadrado, né? Vamos dizer assim. Então é algo estável, fixo, sólido. Só que a gente não pode ficar ali no fixo, sólido, estável o tempo todo, senão é justamente aquilo que eu acabei de falar. Vai ficar ali parado, na inércia, não vai ter movimento, não está vivo, né? Então, como a gente está vivo, está vivendo, as coisas têm que ter andamento, tem que ter movimento. Então, eu estou ali no 4, beleza. Só que para eu chegar lá no 6, que é mais uma etapa de conforto, né, de amorosidade, eu tenho que passar pelo 5. Então, o 5 é como se ele fosse uma ponte de uma estabilidade para um outro lugar ali confortável também. Então, tudo que é ponte, gente, é ok, instável. Você está andando num treco ali que está balançando, ele não está seguro e você nem sabe o que te espera do lado de lá daquela ponte. Você só sabe que você saiu daqui, do número 4. Aí você começa a andar, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente, você não sabe ainda que é o número 6 que você vai encontrar lá. Entendeu? Você só sabe que tá tudo meio balançando ali, tá estranho. Então, também pode trazer essa tônica essa semana de se sentir meio à deriva, de não saber muito como as coisas vão se desenrolar, de ter uma certa tensão no ar, uma certa preocupação. Então, mais ainda, reforça essa coisa de não tomar decisões muito fortes nesse momento, sabe? Eu acho que esse é o grande ensinamento, né? O grande conselho dessa carta para essa semana. Bota na sua cabecinha que todo mundo ganha e todo mundo perde. Esteja tranquilo quando você perder, não desista, porque uma hora você vai ganhar. E se você ganhar, usufrui disso, mas não fica se achando demais, porque tudo é cíclico nessa vida, entendeu? E principalmente, não vai ser igual essa pessoinha aqui, se fazendo de vítima, chorando pro resto da vida, que isso não vai te ajudar em nada. Mão na massa, vai fazer, vai em busca do seu, não bate de frente com as pessoas, leve em consideração o que o outro também pensa. Vamos todo mundo numa coisa assim mais de ganha-ganha, entendeu? Sem dar muito murro em ponta de faca. Cuidado aí com as tensões, com os estresses, com as instabilidades dessa semana. Vai levando as coisas mais no pianinho, entendeu? Acho que esse é o grande ensinamento aí do tarô, o grande conselho para essa semana. Eu espero que você tenha gostado muito da leitura para essa semana do dia 15 ao dia 21 de junho. Vou te lembrar mais uma vez, lembra de curtir esse vídeo, segue o canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E também te lembrando que se você está lá pelo Instagram e quer continuar recebendo aí mais conteúdos que eu faço sobre tarô e várias outras coisas do universo das artes místicas, considere me seguir por lá no @tati.mística, que eu vou amar ter você comigo por lá, tá legal? Muito obrigada, um beijo!